Marieta de Moraes Ferreira, professora associada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, desenvolve seu texto O Lado Escuro da Força, a Ditadura Militar e o Curso da História da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, os embates políticos e historiográficos ocorridos no período de 1958 a 1968, quando o curso de História da FNFI/UB deixou de existir. No artigo, a autora explora diferentes tipos de fontes, como documentos, jornais, arquivos policiais do DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, e principalmente a história oral, que dizem respeito ao processo de profissionalização da história dentro da universidade citada, no momento em que o país passava por grandes transformações. Para tanto, as demandas sociais se tornam necessárias no resgate da memória a partir da história do tempo presente. Bruno Franco Medeiros, doutorando do Programa de Pós-Graduação da Universidade de São Paulo, apresenta em seu texto Que História Escrever para o Império do Brasil, Polêmicas e Disputas por uma História Verdadeira, os debates e as disputas pela escrita da história do Brasil, no século XIX, a partir de um projeto proposto pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB. Esse projeto previa a escrita da história do Brasil voltada à constituição de uma unidade nacional do novo Estado-nação em construção após a sua independência. Conforme afirma o historiador Manuel Luiz Salgado Guimarães, esse contexto evidencia o caráter polissêmico que moldou a constituição e profissionalização do campo historiográfico no século XIX. Para a discussão, Bruno Medeiros expõe algumas interpretações de letrados ligados ao IHGB e que possuem relação com heranças e intercâmbios intelectuais com historiadores franceses. Uma dessas interpretações é a obra Compêndio da História do Brasil, do militar e político José Inácio de Abreu e Lima, publicada em 1843. A obra é influenciada principalmente pelas ideias do historiador francês Alphonse de Beauchamp, na obra Histoire de Brésil, que propõe a história do Brasil a partir de outras reflexões sobre o tema. Ou seja, Abreu e Lima faz a história a partir de outras histórias, a partir de outras reflexões já existentes. O compêndio de Abreu e Lima foi criticado pelo historiador Francisco Adolfo de Van Hagen sob a justificativa de não acompanhar as mudanças da concepção de história vigente, fundamentada na importância do trabalho com documentos de arquivos, a comprovação científica dos fatos e o entendimento da história não determinada pelos modelos do passado. Van Hagen faz um elogio ao historiador inglês Robert Southey pelo esforço de sistematização crítica e objetiva dos fatos da história do Brasil antes mesmo de se tornar independente, fato exposto na obra History of Brazil de 1810. Assim como Abreu e Lima, Van Hagen também entra na disputa de escrever a história do Brasil com sua obra História Geral do Brasil, publicada em 2 volumes nos anos de 1854 e 1857. Os embates apresentados no texto de Bruno Medeiros evidenciam as disputas da escrita de uma história oficial do Brasil e destaca o processo de cientificização da história e do campo profissional do historiador.